Então, dando continuidade à aula da semana passada, que nós estamos aqui para ajudar a dar um descanso à professora Jane. Não digo que vou substituí-la porque é muito difícil substituir a professora Jane. Ela é muito inteligente. Estou ajudando, cooperando e tentando fazer o que a Bíblia me ensina, ajudar uns aos outros. Isaías 41:6 fala que nós devemos ajudar um ao outro e dizer ao nosso companheiro: esforça-te, tenha bom ânimo. Que está na Bíblia, Isaías 41:6. E nós precisamos nessa hora, irmãos, nessa hora tão difícil, da gente poder cooperar com os trabalhos na casa de Deus. Você não está fazendo nada para mim. O que você fizer no reino de Deus, você está computando bênçãos na sua vida, porque a recompensa vem do Senhor e não do homem. Então, faça para o Senhor, não faça para o homem, tá? Porque Deus há de te recompensar. E nós começamos a estudar sobre a questão do voto. O perigo de se fazer um voto e não cumprir. Isso é coisa muito séria. E a Bíblia é clara nisso aí. Desde semana passada nós estamos estudando sobre esse assunto. Voto no sentido de compromisso. Voto no sentido de se fazer um acordo ou até um contrato. Deus fez muitos acordos com os homens, desde o Éden. E ele chamava isso de concerto. Concerto com C, não com S. Concerto com S é para consertar coisas. Concerto com S é um acordo. É algo que tem a ver com entendimento entre as pessoas. Concerto com C. O pacto também, Deus chamava de pacto, estatutos. Todas essas palavras são sinônimas. Então, Eclesiastes capítulo 5, versículos 4, 5 e 6, nos diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, porque é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da sua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Vamos orar. Santo eterno Deus, nosso Pai celestial, te damos graças, Santo Deus, por esses momentos preciosos que estamos aqui partilhando a sua palavra com as pessoas que estão ao nosso alcance, estão nos ouvindo. Que, ó Deus, essa palavra possa fazer diferença no coração daqueles que estão ouvindo e que haja fruto a respeito dela. Obrigado, Senhor Deus, pela sua direção, nos capacita, nos guie, nos dirige debaixo da sua unção. É a oração que nós fazemos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Então, meus queridos, já desde semana passada que estamos compartilhando sobre esse assunto. Por que? Não sei. Deus tocou meu coração de que esse também é um tempo precioso para aprendermos as palavras de Deus. E o livro de Provérbios e Eclesiastes são livros éticos, são livros de preceitos morais, de questões do nosso dia a dia. Há muito que aprender com esses dois livros dentro da palavra de Deus, entre tantos outros. Mas Provérbios
e Eclesiastes são 2 livros que têm muita coisa prática para o nosso dia a dia. Se lermos, se ouvirmos, se aprendermos e colocarmos em prática, vai ser uma grande bênção na nossa vida. Muito bom. E Provérbios já começa dizendo que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Pois bem, meus amados, então nós encontramos aqui na palavra de Deus esse assunto sobre o perigo da gente fazer votos, fazer compromissos e depois não cumprir. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no insensato, no tolo, no irresponsável. Outras palavras quer dizer isso. No irresponsável, naquele que não tem caráter, naquele que não tem palavra. Eu posso imaginar como Deus se sente quando um filho dele realiza seus compromissos, seus acordos e volta atrás, não cumpre. Olha, eu sei que há arrependimento de negócios, eu sei que existe isso, é muito normal isso. Mas tem pessoas que pegam a mania e isso vai trabalhando o caráter dele a vida inteira. São pessoas que acabam uma hora ficando desacreditado. Por quê? Porque não tem palavra. É horrível isso. E Provérbios ensina isso e Eclesiastes também. Eclesiastes 4, versículo 6 ainda fala: não consintas que a sua palavra que saiu da sua boca te torne culpado e não provoque a ira de Deus. Deus não gosta dessas coisas, né? Tanto é que Jesus disse assim: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Então, todos os nossos compromissos aqui, tudo que ligarmos aqui já está também selado no céu. É o que a palavra de Deus nos diz, né? A gente não está vendo, mas no mundo espiritual isso está sendo computado. É isso? Então, devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente vota. Tem pessoas que votam, que vão jejuar, chega na última hora, desiste. Tem pessoas que dizem que vão fazer uma campanha de oração, na última hora desiste. E tem pessoas que dizem que vão fazer tantas coisas, você não consegue assumir compromissos, né? Eu nunca esqueço um dia, numa determinada manhã de domingo, após o culto, uma jovem me pediu para fazer uma oração por ela. Perfeitamente, nunca neguei. E espero que nunca irei negar. E fui fazer uma oração. Eu falei: o que você quer falar com Deus? Disse: olha, pastor, eu vou fazer uma entrevista amanhã numa empresa de renome, uma multinacional. Eu sei que eu não tenho muita capacidade para entrar naquela empresa. Vou concorrer com gente muito boa, gente forte. Mas eu vou pedir a Deus, eu vou fazer uma oração a Deus. E se Deus abrir essa porta de emprego para mim, eu prometo que vou me tornar uma dizimista. E pelo menos o dízimo do primeiro salário que eu ganhar, eu vou dar para a casa do Senhor. Eu falei: amém, você está falando, Deus está ouvindo, vamos orar. Fizemos a oração. No dia seguinte ela fez a entrevista, passou e foi trabalhar. Aquela porta se abriu para ela. Numa grande empresa. Eu não sei, nunca mais vi essa menina. E não sei se ela está ainda ou não trabalhando nessa empresa. Mas essa porta foi aberta para ela. Mas ela nunca se lembrou da promessa que ela fez a Deus, desse compromisso, desse voto que ela fez. E a Bíblia é clara em dizer que aquele que faz o voto, que assume o compromisso, que não cumpre, a Bíblia está dizendo: você é um insensato, você é um tolo. Não devia fazer isso, mas já que fez, tem que cumprir, né? Porque, no final do versículo 6 diz que as obras das suas mãos vai acabar não dando certo o que você está fazendo. Por quê? Porque
no mundo espiritual, Deus ouviu o seu voto, mas o inimigo também ouviu. E quem mais vai trabalhar contra a sua promessa, o seu voto, o seu desejo, o seu compromisso, vai ser o inimigo das nossas almas. Ele é o primeiro a ser contra, para poder destruir sua vida, né? Então, por isso que é muito sério a gente assumir compromisso e não cumprir. Tem compromissos tão sérios que tem que pensar muito no que vai falar, do que vai votar, do que vai assumir. Porque são compromissos que aquele que tem palavra, aquele que honra seu nome, aquele que não vai deixar seu nome à mercê de ninguém e deixar cair na língua do povão, no lixo, vai ter que cumprir para poder se tornar uma pessoa reconhecida, uma pessoa de honra, uma pessoa de respeito. Porque tem palavra, né? E alguns exemplos na Bíblia que a gente percebe que as pessoas fizeram votos difíceis de cumprir, quase que impossíveis. Eu não aconselharia muito desses votos que eu vejo na Bíblia para ninguém, porque não é fácil cumprir. Você se lembra que Deus fez um acordo com Abraão. Dessa vez partiu de Deus para Abraão. Que no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede a Abraão, o único filho que Abraão tinha legítimo, Isaque, que esperou tantos anos para ter esse filho. E depois de rapazinho, Deus pede esse filho a Abraão. E Abraão concorda com Deus em oferecer seu filho. E foi longe, foi lá em Moriá, para oferecer seu filho em holocausto a Deus. Mas foi só para provar o coração de Abraão. Mas Abraão assumiu-se compromisso com Deus e foi cumprir. Abraão foi um homem de palavra, um homem realmente temente a Deus, confiava nas respostas de suas orações, saber que Deus tinha a solução do seu problema, né? Que ele chama Deus de Jeová Jireh, o Deus da provisão, e Deus proveu. E um outro caso também muito curioso, você já conhece, é o caso de Ana. Você conhece essa história de Ana no capítulo 1 de 1 Samuel, que Ana, esposa de Elcana, concorria com Penina, que também era esposa de Elcana. E naquele tempo era o tempo que os homens eram bígamos, ou podia ter mais mulheres, desde que eles conseguissem sustentar todas elas, né? Davi teve várias mulheres concubinas, né? Dezenas de mulheres. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, não sei para que tanta mulher. Mas era costume daquela época, né? Jesus que acabou com isso. Jesus não consentiu mais isso, por quê? Porque o homem acaba amando mais um do que a outra e vira uma confusão tremenda na família. Até hoje existe essa prática, né, entre os muçulmanos, né, esse povo. Eles conseguem fazer isso até hoje. Mas entre nós cristãos, essa ideia caiu por terra. Então, Abraão cumpriu sua promessa com Deus. E Deus honrou Abraão. E Deus chama Abraão de amigo. Que bonito, né? E Ana também teve a sua experiência de assumir o compromisso com Deus. E por ela ser estéril, não ter nenhuma possibilidade de ter filho, ela entrou numa batalha de oração com Deus, de uma guerra de oração com Deus. E naquele tempo não havia nenhuma medicina, nenhum remédio, nenhuma inseminação artificial. Naquele tempo não existiam essas coisas. Hoje em dia temos muita coisa à nossa disposição na ciência, mas naquele tempo não.
Melhor coisa então era orar. E como você sabe que naquele tempo, no tempo de Jesus, tendo o tempo de Paulo, nos tempos do Novo Testamento, as mulheres tinham muito pouco valores. As mulheres não tinham muita chance na vida, no mercado de trabalho. As mulheres tinham que se manter dentro de casa, sendo esposa, mãe de filhos, e mais nada. E Ana, no tempo de Ana, a mulher não podia também orar em voz alta, nem no tempo de Paulo também. Você não vê uma mulher no tempo de Jesus orando em voz alta. Não há registro disso. Embora as mulheres acompanharam Jesus no seu ministério. As mulheres tinham muito pouco valores naquele tempo. E era preciso então recorrer à oração, buscar a presença de Deus. Foi o que Ana fez. Que gostoso, né? A Ana ir no templo orar. Você podia perguntar, mas ela não podia orar em casa? Podia. Mas como é gostoso a gente orar no templo, todos os irmãos juntos, aquela comunhão, aquela presença de Deus ali entre nós, que gostoso, né? Que falta nós estamos sentindo da igreja, o culto, de poder estarmos juntos reunindo a Deus. Mas tudo isso vai passar, em nome de Jesus, nós vamos voltar a nos reunir, a saudade é grande que nós estamos tendo uns dos outros, e isso foi para provar o quanto a gente nos ama, né? Quanto a gente tem esse amor, essa preciosidade de estar na presença de Deus. E Ana foi para lá para o tempo orar. Como ela não tinha, ela era proibida de orar em voz alta, ela orou para dentro dela, para si mesma. E ela entrou na presença de Deus numa intensidade muito forte, até que o sacerdote Eli viu aquilo, se assustou, achou que ela estava até embriagada. Ela tinha bebido alguma bebida, ingerido alguma bebida alcoólica que a deixaria naquele estado. E ele já até quis fazer aquela acusação, mas ela repreendeu e disse: não, sacerdote Eli, o que eu estou fazendo é orando a Deus, buscando a presença de Deus. Eu estou em espírito falando com Deus, orando com força no Espírito de Deus. E eu fiz um pedido para Deus. E ele nem quis saber muito o que era. Ele só abençoou. Falou: opa, então a história é outra. Desculpe, eu te abençoo. E que a sua oração seja ouvida e você seja respondida, né? É importante a gente submeter a autoridade bíblica de um pastor. Não estou falando de mim, porque eu sou um péssimo pastor, mas estou falando do seu pastor, do seu líder, você que está me ouvindo agora. Você tem que estar submisso à autoridade do seu pastor, porque Deus fala com o seu pastor para falar com você. E apesar de Eli ser um sacerdote meio complicado, mas ele era um sacerdote. Ele era ungido de Deus naquela hora. E Deus usou Eli para abençoar a Ana. E por mais que difícil fosse, como é até hoje, para algumas mulheres se engravidarem, por meio da oração e da fé da Ana, ela engravidou. Só que ela havia feito um voto, um compromisso com Deus. E disse: Senhor, se eu engravidar, se eu puder ser mãe, dar à luz um filho, eu vou agradecer muito ao Senhor por fazer isso comigo. Só que eu vou fazer um voto para o Senhor. Se for um menino, eu vou entregar meu filho nas tuas mãos. Ele será teu. Será separado para servir o Senhor o resto da vida. Eu só gostaria de ter oportunidade como mãe de ver meu filho, de levar sempre uma roupinha nova para o meu filho quando eu puder. Isso aconteceu. Ana cumpriu o seu voto.
E Deus abençoou tanto a Ana, que aquela Penina que maltratava ela, que vivia zombando dela, né, depreciando ela porque Penina conseguia ter filhos e ela não conseguia, mas ela conseguiu dar a volta por cima por meio da fé e do compromisso que ela fez. Fez um voto e entregou Samuel para quem? Para Eli. Olha que Eli foi até um bom sacerdote, mas foi um péssimo pai. Não soube educar seus filhos nos caminhos do Senhor, seus filhos se desviaram, fizeram tanta coisa errada, e Samuel podia pegar aquela influência deles, mas não pegou. Por quê? Porque Ana havia feito um voto a Deus, e ela entregou Samuel nas mãos do Senhor. E Deus, desde pequeno, desde que Samuel ainda era pequeno, Deus começou a falar com ele. Né? Você sabe da história. E Samuel foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Era um dos poucos profetas que realmente ele conquistava a honradez do povo, o respeito do povo, o respeito de Deus e o respeito do povo. Onde ele ia, era como se uma cidade pequena fechasse todo o comércio para receber aquele santo homem de Deus. E ele foi esse profeta de Deus, e Deus também recompensou Ana, dando a ela outros filhos. Não foi só Samuel. Samuel foi para Deus, mas Deus abençoou tanto, Deus gostou tanto de ver o compromisso de Ana, o acordo que a Ana fez, o voto que ela fez, foi tão abençoado que Deus até deu outros filhos para ela. Se ela tivesse na última hora negado, não, peraí, Senhor, você me perdoa, mas eu não estava em mim, eu errei com o meu voto, eu quero meu filho para mim, eu não cortei meu cordão umbilical psicológico ainda, e eu quero meu filho para mim, como tem muitas mães hoje em dia que pensam assim. E Ana cortou o seu cordão umbilical psicológico e entregou Samuel para Deus. E uma outra situação também que me chamou muita atenção na palavra de Deus, você lembra que domingo passado nós falamos de Josué, que foi obrigado a cumprir um voto que ele fez por ter sido enganado pelos líderes dos gibeonitas e proteger os gibeonitas, que não tinha nada a ver com Israel, o resto da vida. E você lembra que Saul quebrou essa promessa e o povo passou a ter fome durante 3 anos, no tempo de Davi. E enquanto não foi exterminada toda a família de Saul, exceto Mefibosete, o povo de Israel estava padecendo com fome. Por quê? Porque quebrou um acordo feito entre os homens, mas que Deus está sempre presente. Lembra que Jesus disse? Que ligado na terra será ligado no céu. E Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando você fizer um voto, trata de cumprir. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos. Se fizer um voto, cumpre. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Porque não vai dar certo nada na sua vida, né? Quantas pessoas fazem compromisso diante de Deus, no altar do Senhor, fazem promessas de constituir uma família, de proteger uma esposa, a esposa de ser fiel ao marido, e com o decorrer do tempo isso se quebra e depois as coisas começam a dar tudo errado na vida, né? Pessoas assim não dão certo em nada na vida. Por quê? Porque erram e não tem humildade de pedir perdão a Deus e recomeçar tudo de novo. O que tem matado os homens, as pessoas que têm destruído vidas, é a falta de humildade, né? Falta de humildade. Essa semana o pastor Hélio falou: pastor, percebe que tem muita gente que saiu da igreja e que não deram certo lá fora, querem voltar para Peniel, não voltam. Por quê? Porque estão com os corações orgulhosos. O orgulho não deixa voltar.
como se estivesse voltando para agradar os homens, agradar os pastores, agradar quem quer que seja, né? Se você ama a Igreja Batista Pinel Saiu, volte porque você ama a Deus, porque o seu coração está ali, onde tiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Se o seu tesouro é o seu amor a Cristo pela vida da Igreja Batista Pinel, você ali é o seu lugar, né? Não esteja ali para agradar ninguém. Por quê? Porque agradar as pessoas é coisa muito complicada. Esteja ali para servir a Deus. Melhor que a gente pode fazer, não é mesmo? Então, deixe o orgulho de lado e volte para Deus, se arrependendo daquele compromisso que você fez diante dos homens e de Deus e não cumpriu. Mas uma outra situação muito interessante foi na vida de Jefité. Jefité foi um dos juízes de Israel. No período de juízes, que os estudiosos chamam de período da anarquia, depois vem o período monárquico, a partir de Saul, Davi e toda a descendência de Davi, né? Aquele período de juiz chama período da anarquia, porque as coisas não davam muito certo ali. Tiveram líderes e mais líderes, um atrás do outro. Tiveram liderança de mulheres, que tiveram até lideranças boas. Débora foi uma grande líder naquele tempo, entre outras mulheres, os homens, né? Você se lembra de Sansão, de Gideão e de outros, até que veio Jefité. E Jefité, ele era um valente, um homem forte, corajoso. Ele era filho de um tal de Gileade. E Gileade foi pai de Davi com uma prostituta. E depois, Gileade se casou com uma outra mulher normal, uma mulher que não era prostituta. E teve filhos com essa mulher. E pelo fato de Gileade ter filhos com essa outra mulher e com a prostituta, os filhos desta outra mulher, que a gente não sabe o nome, esses meninos, esses irmãos de Jefité, rejeitaram o seu próprio irmão por ela ter sido filho de uma outra mulher prostituta. Por preconceito, seja lá o que for, por vergonha, não sei o que era, eles rejeitaram Jefité e esse menino teve que crescer, viver e crescer, lutando com a vida, sozinho, porque a mãe dele, nessa situação, talvez, né, até abandonar seu filho. A gente não sabe direito da história. Só sei que Jefité lutou com a vida e venceu. Foi bem sucedido na vida. Se tornou um homem forte, né? Até que no tempo dele, já adulto, o povo de Israel estava sofrendo um ataque dos amonitas, que na verdade eram primos de Israel, porque os amonitas eram descendentes de Ló, que Ló era sobrinho de Abraão. Então era tudo mesmo sangue, mas se tornaram arqui-inimigos por causa das conquistas do povo de Israel, que tiveram que passar pelas terras de Amon. Então eles ficaram com esse ódio do povo de Israel. O povo de Israel foi conquistando as terras que eram deles mesmo. E agora os amonitas queriam essas terras de volta e fizeram guerra contra Israel. E por perceber que naquele momento Israel estava fragilizado, Israel estava sem líder, não tinha um general como Josué, entre outros, então eles se aproveitaram dessa fraqueza e quiseram destruir Israel. Até as lavouras que Israel plantava para sobreviver, eles ou queimavam tudo, ou roubavam tudo, ou pilhavam tudo. De ódio. Nasceu um ódio no coração deles contra Israel tremendo. E aí, o povo de Israel precisava de um líder. E eles sempre olhavam por um líder através da aparência. Tinha que ser um jovem forte, que tivesse os ombros acima dos outros jovens, que fosse bonito, tivesse os olhos verdes,
como diz na linguagem das meninas, fosse um saradão poderoso, né? A linguagem da rapaziada de hoje, né? E aí encontraram Jefité. E aqueles próprios irmãos que rejeitaram Jefité tiveram que receber agora Jefité como líder deles. E esta era o acordo. Ó, Jefité, você vai liderar a gente, mas você tem que destruir Amon, porque Amon, eles querem acabar com a gente. Então Jefité, por sua vez, também fez um voto a Deus. E foi um voto muito complicado. Um voto muito sério. E em Juízes capítulo 11, versículo 30, diz assim: e Jefité fez um voto ao Senhor. Que voto era esse? Se Deus colocasse os inimigos, naquele tempo eram os amonitas, eram os filisteus também, era um ingrediente forte ali contra Israel. Mas naquele momento eram os amonitas. Se o Senhor colocar os inimigos nas minhas mãos, se o Senhor me der vitória sobre esses inimigos, olha, Senhor, eu te faço um voto. Aquilo que sair da porta da minha casa, quando eu voltar dessa guerra vitorioso, quando eu voltar dessa guerra triunfante, eu vou oferecer aquilo que saíam da porta da minha casa ao meu encontro, eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício, em holocausto. Olha que loucura de Jefté. Ele não disse aquele que sair da minha casa ou aquela que sair. Ele disse aquilo. E ele talvez tivesse pensado em que fosse encontrar um animal para o holocausto, um cordeiro, um novilho, algo assim, né? Um animal que ele pudesse oferecer a Deus em agradecimento à vitória alcançada contra os inimigos. E Deus ouviu a oração de Jefté e deu os inimigos dele nas palmas das mãos dele. Deus coloca nossos inimigos nas palmas das nossas mãos. Não se aflija. Deus coloca os nossos inimigos que aparecem na nossa vida sempre na palma das nossas mãos. Jefté fez um voto. E um voto sério. E ele foi para a guerra. Quando ele voltou para a guerra, você sabe, nós não temos a experiência de guerra porque o Brasil é um país pacífico. Nossas maiores encrencas, nossas maiores guerras e confusões são aqui dentro mesmo, né? É uma guerra de traficantes, de poderio de traficantes em comunidades, é polícia contra bandidos, bandido contra polícia, é uma guerra política, é uma guerra sem fim dentro daqui do Brasil, aqui dentro. Lá fora não. Graças a Deus nós não sabemos há muitos anos que é uma guerra lá fora. Desde a Segunda Grande Guerra. Mas as nossas maiores guerras estão aqui dentro, entre nós mesmo. E quantas vidas estão sendo ceifadas? Alguns adolescentes estão perdendo as vidas, suas mães chorando por balas perdidas que atingem essas crianças e muitos adultos também. Mas Jefté, ele fez aquele voto a Deus e quando ele voltou triunfante, a sua filha, a sua única filha, que ele amava muito e que talvez ele tivesse pensando e preparando fazer um grande casamento da sua filha, porque era a única filha, né? Eu tenho duas filhas que eu amo muito e de vez em quando uma delas fala: o pai gosta mais de uma do que a outra. Tudo coisa da cabeça delas, elas são amadas por igual. Jefté não tinha duas, só tinha uma. E todo o amor dele era voltado para aquela menina. E ela sai toda feliz numa festa, dançando, tocando adufes e instrumentos,
talvez tivesse uma banda de música ali, aguardando a chegada do vitorioso homem de guerra chamado Jefité, seu pai, e quando ele chega, ele encontra a sua filha. E quando ele vê a sua filha, ele lembra do voto que ele fez. Diz: ah, minha filha, você está fazendo tudo isso por mim, eu te agradeço. Mas o papai fez um voto a Deus. E esse voto é levar você a um sacrifício de holocausto, como se faz com os animais. Ela disse: ah, pai, que seja cumprido o seu voto. Me dê só alguns meses para eu curtir a minha virgindade com algumas moças aqui. E aquele costume ficou durante muitos anos entre as moças, de lembrar da filha de Jefté. Pelo voto que ele fez a Deus, de a primeira pessoa que aparecesse na porta da casa dele, quando ele retornasse da guerra em paz, ele ia oferecer a Deus. Ele não imaginava que era a própria filha. E ele foi obrigado a sacrificar a sua filha, como Abraão foi sacrificar Isaac, e só não sacrificou porque Deus não permitiu. Mas com Jefité, Deus permitiu, para ficar registrado na história da Bíblia. É sério fazer um voto com Deus. E ai de Jefité se ele não cumprisse, porque o povo de Israel descansou de muitas guerras contra os amonitas. Os amonitas ficaram esfacelados. Os amonitas nunca mais se levantaram para poder guerrear contra Israel. Não tiveram mais forças. Existiram, mas aos poucos foram se minguando, foram acabando, né? Assim como os edomitas e os filisteus, né? O único povo que permanece ainda de pé é o ismaelita, que são os muçulmanos do mundo todo, né? E são uma religião muito forte, uma concorrente muito forte do cristianismo. É isso? Mas Jefté cumpriu o seu voto. E eu te pergunto, você está cumprindo o seu voto? Você está sendo honesto com as pessoas e com Deus também? Você tem sido um homem, uma mulher de palavra que arca com os compromissos daquilo que você se propôs a fazer? Pessoas desonestas, não há problema nenhum comprar a prazo, parcelar, comprar na Casa Bahia. Não há problema nenhum nós fazermos negócios parcelados, mas cumprir com os nossos compromissos. Não é isso? Então, a sua palavra diz quem você é. As suas atitudes dizem quem você é. Então, eu quero só deixar a última palavra para você, que está em Romanos capítulo 1, versículo 30 e 31. Pelo menos na minha versão, né? Porque há muitas versões diferentes uma das outras, mas nessa versão aqui eu considero talvez uma das mais modernas do momento, né? Mas logo no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo escreve para os romanos, depois ele vai para Roma, lá ele é preso e lá ele é morto, decapitado. Mas enquanto ele não chega em Roma, ele escreve para os crentes que estavam em Roma, e que são cartas, são 13 cartas que ele escreve àquelas comunidades por onde ele andou, pregando o evangelho, construindo, fundando igrejas. Ele deixou sempre uma mensagem escrita para eles e que serve para nós até hoje. E naquela relação de erros, de falhas, de pecados
que deixavam o Espírito Santo de Deus triste, que ofendia Deus e que provocavam até a ira de Deus, uma relação enorme no capítulo 1 de Romanos. Para você ler, encerra seu dia hoje, à tarde, tira a tarde de hoje para você ler Romanos capítulo 1 e principalmente o último versículo, que é muito duro, muito sério. No capítulo 30 de Romanos 1, ele fala assim: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, gente que inventa maldade, desobediente aos pais e às mães, nécios, quer dizer, sensatos, pessoas frágeis, pessoas que não têm firmeza, sabe? São chamadas de nécios na Bíblia, né? E diz em seguida, Romanos 1:31, nécios, infiéis nos contratos, pelo menos está aqui na minha versão, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, né? Infiéis no contrato, pessoas que não se encontra nenhum grãozinho de reconciliação na mente e no coração deles. Querem viver reconciliáveis a vida inteira com todo mundo. Não perdoa e não são perdoados. Mas principalmente essa palavra que diz infiéis nos contratos. E o último versículo fala assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, quer dizer, são pessoas que já conhecem a palavra, que já conhecem o Evangelho, que um dia foram até membros de uma igreja se batizar, essas pessoas, diz a Bíblia, são dignas de morte, os quais coisas praticam. E não somente as fazem, mas também consentem com aqueles que fazem. Quer dizer, tanto aqueles que estão agindo errado, que são infiéis nos contratos, como aqueles que consentem quando as pessoas agem errado. Ainda aplaude, ainda ri, talvez sai contando vantagem. Prejudiquei fulano. Eu dei um, como diz lá no Rio de Janeiro, tem uma frase do idioma carioca que fala assim: deu um toco nele. Isso é uma frase lá dos cariocas, né? Ou seja, eu dei um tombo nele, eu enrolei ele. Gente que gosta de enrolar os outros, né? Pessoas que são infiéis nos contratos, que fazem votos, mas não cumprem. Deus está muito triste com pessoas que têm essas atitudes. Espero que você realmente seja diferente, porque a vida do cristão aqui na terra é ser luz do mundo e sal na terra para dar o tempero. Você é uma testemunha viva de Jesus Cristo aqui na terra, né? Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Ser-me-eis testemunhas, não só em Jerusalém, na Judéia ou até os confins da terra. Nós somos testemunhas. Não escandalize o Evangelho de Cristo, não escandalize a sua igreja e faça de tudo para você ter um bom nome. Provérbio diz que o bom nome é o melhor do que muitas riquezas. Ter um nome digno, ter um nome simples, mas ser reconhecido como uma pessoa de respeito. Deus te abençoe. Faça votos, faça muitos votos, mas cumpre, porque isso é muito bom, agradável ao Senhor. Deus te abençoe e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, professora Jane, por essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Eu quero encerrar orando. Senhor, obrigado que o Senhor me deu a oportunidade
de poder estar aqui ajudando a Jane, que ela seja abençoada em tudo que ela fizer. Esteja onde a Jane estiver, esteja com ela agora, abençoando a vida dela, o seu coração, abençoa também seus filhos, o Caio, seja com ele. Não permita que o Caio se desvie dos caminhos do Senhor, mas que ele seja um grande homem de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dele, da Camila e de toda a família da Jane, suas irmãs, seus sobrinhos, Pietro, que eu estou com muita saudade, né? A irmã e a irmã Rita também, que estou com saudade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.